Vou passar a palavra para a doutora Bárbara Parente, pós-graduanda em Segurança e Cidadania, colaboradora da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB sempre presente. Muito obrigada. 20 minutos, por favor. Tá ligado, tá. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer muito o convite. É um privilégio, uma honra para mim. Eu estou particularmente muito emocionada porque eu já estive sentada aí na época da minha graduação e agora estar aqui. Antes de sair de casa, eu estava falando com o meu marido, eu falei assim, Naná, eu estou nervosa porque ele, mas nervosa, já fez um monte de palestra, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas emerge, lembra quando a gente ficava sentado lá? É diferente. E obrigada mais uma vez. E além de ser um privilégio estar aqui nessa casa, é um privilégio estar sentada ao lado da doutora Cláudia, de desembargadoras tão fenomenais. As falas, doutora Adriana, fiquei apaixonada, vou usar reconstrução, ressignificar, porque, assim, inclusão, eu sou a favor da inclusão, eu milito. Eu sou mãe de uma pessoa com autismo severo de 19 anos. Né? Eu não trouxe um material pronto, porque quando eu vi a carta de convidados, falei assim, nossa, eu vou falar de legislação, não, eu tenho que ficar quieto e ouvi-los. Né? Então, eu falei assim, eu vou falar mais da minha vivência como mãe, como conhecedora de leis, e em determinados momentos, como mãe, eu não consegui usar a lei ao meu favor, e eu vou explicar mais adiante por quê. Né? E porque até onde eu só sabia que a Keila, né, minha amiga querida, guerreira, é mãe, e agora eu soube da desembargadora também, então as senhoras me entendem que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Né? E às vezes a gente... por que eu estou falando isso? Meu filho começou numa escola regular. E cheguei na escola, né, e falei assim, olha, isso. Na época ele tinha 3 para 4 anos. Ainda não tinha o diagnóstico de autismo fechado, mas ele tinha epilepsia de difícil controle. E aí expliquei. E aí a diretora do colégio falou assim, não, pode trazer. Aí me deu uma lista de material, né, com vários livros. Eu falei assim, poxa, posso comprar esses livros? Ele vai usar? Porque quando eu engravidei, aí a gente engravida, né, e tem sonhos, né? Tem um texto muito bacana chamado Bem-vindo à Holanda. Quem não conhece, eu aconselho a ler, que é a história de um casal que planeja a viagem de lua de mel. Agora eu não lembro se é para Itália ou Paris. E eles entram num avião e desembarcam na Holanda. Aí eles falam assim, não, poxa, mas não é aqui, não. A gente planejou conhecer a Torre de Pisa, não sei o quê, a Torre Eiffel. Aí o cara falou assim, não, mas vocês estão aqui, é aqui que tem que ficar. E aí eles começam a andar pela Holanda, e aí conhecem os moinhos de vento, as tulipas, e aí começam a ver que a Holanda também é tão bacana quanto os outros lugares. Esse texto foi muito importante para mim, porque foi o que me tirou do fundo do poço, quando eu tive o diagnóstico do Lucas, porque, assim, é meio que um seu sonho, ninguém engravida. Eu quero ter um filho com síndrome de Down. Eu quero que meu filho seja autista. Ninguém. Né? E eu grávida, eu falava que meu filho ia estudar numa escola bilíngue porque eu não queria que ele sofresse o que eu sofri para aprender inglês. Porque, assim, particularmente eu não gosto de inglês, é um mal necessário, mas eu não gosto. E aí, hoje em dia, meu filho ainda nem fala. Então, é uma desconstrução muito grande. E aí, quando eu cheguei nessa escola, que me deram aquela montoeira de livro para comprar para o Lucas, eu fui para casa e pedi para minha mãe encapar, que a minha mãe encapa livro, assim, sabe? Aquele plástico retinho, não sei o quê. E eu, nossa, meu filho vai ler, vai estudar. E aí foi um mês depois, a escola me chama
E assim, se é menor, a irmã falou assim, ô Bárbara, a gente quer saber se pode vender os livros do Lucas, porque ele não vai usar, não. Eu falei assim, como? Aí aqui você leva um balde de água fria, porque eu tinha explicado, eu tinha falado, eu não enganei ninguém. Assim, eu sou muito ciente das possibilidades do meu filho, sendo que eu sempre creio que pode evoluir como meu filho está evoluindo. É fato, quem o conhece vê que ele está melhorando a cada dia. E aí esse foi o primeiro episódio. Aí depois eu chegava na escola, meu filho, na época era jardim de infância, né? Meu filho deitado num tapetinho assim no canto da sala, tipo cachorrinho. A aula rolando e meu filho lá no canto. Às vezes eu chegava, meu filho estava andando pelo colégio com a tia da limpeza. E aquilo foi eu tentando administrar. Na época eu já estava na faculdade de Direito. E o ápice da coisa foi quando eu passei para um concurso. Eu até, inclusive, eu não posso advogar, eu tenho impedimento. Eu sou funcionária pública e trabalho numa área que é incompatível segundo o estatuto da OAB. Então eu não estou impedida de advogar. E aí eu estava nesse curso de formação e o meu irmão me ligou. Aí eu falei assim, Bárbara, olha só, ligaram do colégio do Lucas pedindo para você vir buscar. Aí eu colei as placas, né? Eu falei assim, nossa, a criança tá quebrada, que liga de colégio, né? Quando eu vejo o colégio do Lucas ligando, eu já infarto antes de atender. Aí eu liguei pro colégio e falei assim, o que foi? Não, ele tá bem, mas a gente precisa que você venha aqui, não sei o quê. Aí eu fui pro colégio achando assim, ele tá quebrado lá, né? E então esperando eu chegar pra contar. Quando eu cheguei lá, qual foi a minha surpresa? Eles... ia ter uma festinha de aniversário de uma menininha da sala do Lucas e a mãe da menina pediu para o Lucas não participar porque ele não saberia se comportar. E a escola me ligou pedindo para eu buscar meu filho. E... chegou lá de fuzil na mão. Agora tá podendo, né? E aí, assim, eu troquei, foi uma situação delicada. Na época eu já sabia que não podiam fazer isso com meu filho, né? E aí eu troquei o meu filho de turma, aí mudou o turno, não sei o quê. E eu ainda insistindo, porque eu sou a favor da inclusão, eu quero inclusão, por isso que eu estou na militância. Porque o que a Keila falou, infelizmente eu não vou conseguir ainda mudar o meu filho totalmente, mas eu preciso deixar pessoas melhores, porque a ordem natural das coisas sou eu e o meu filho ficar. Então eu preciso de profissionais comprometidos. Então a minha luta, eu sei que a da Keila também, é lançar sementes para quem está aí, né, para os que virão. E aí um belo dia o Lucas já tinha, e eu na batalha, né? Não, ele vai continuar em escola regular, porque eu li, porque na faculdade me falaram que pode, eu, né, sempre enveredando para esse segmento da pessoa com deficiência, né? Que para mim foi um mundo novo. Antes de eu ter o Lucas, eu fazia a faculdade de Ciências Contábeis. Eu era de exata, pulei de exata para humana, porque eu percebi que eu precisava lutar pelo meu filho. Né? Até hoje o meu filho ainda não fala. Então, ainda eu sou a voz do meu filho. Né? Eu ainda represento meu filho. Como na questão da interdição. É horrível interditar um filho. O processo é doloroso demais. Eu entendo, porque infelizmente, né, tem gente para tudo, né? E assim, interdições... às vezes quando envolve patrimônio, né, são situações delicadas. Mas, assim, no meu caso concreto, foi uma situação muito postergada, porque é difícil, ninguém sonha em declarar incapacidade civil. E no caso do meu filho, infelizmente ainda não há a condição de tomada de decisão apoiada. Né? Mas aí você passa pela perícia e você recebe o laudo da perícia falando que observado, foi visto que é limpo, que está bem cuidado, sério. Pelo menos o meu foi assim.
é limpo, é bem cuidado, parece alimentado. Eu falei assim, gente, que isso? Então isso faz ser mais sofrido ainda. E aí eu aproveito que eu estou nessa casa para fazer um pedido, ver se existe alguma possibilidade de, nesses casos concretos, poupar a gente de um ato que é necessário, né? A gente precisa fazer isso, mas que é tão sofrido, é doído, corta a gente. Toda vez que eu tive que ir ao fórum, e a juíza da primeira audiência foi muito gentil, ela simplesmente perguntou, ele tem condições de falar? Ele fala, e viu que o Lucas não falava, né? Ela, na hora, resolveu lá e me deu prioridade em tudo. Mas, infelizmente, eu sei que essa não é uma realidade. Eu tive sorte. Assim, não quero falar, mas eu tive sorte. Então, aproveito aqui a oportunidade para tentar rever a forma de, até mesmo para poder criar situações para que exista a tomada de decisão apoiada, que é fenomenal e tem que ser assim mesmo. A interdição não é como antigamente, né? Só que, infelizmente, ainda precisa de uma interdição total em determinados pontos. E aí, voltando ao assunto do Lucas, já no turno da manhã, é um belo dia, a diretora da escola me chama e fala assim, Bárbara, olha só, não tem mais como a gente ficar com o Lucas aqui, a gente não sabe o que fazer, não sei o que, a gente queria pedir para você tirar o Lucas daqui. Isso seria no jardim. Na hora, eu já sabia, porque aí tinha a Constituição, né? E a Constituição, como a doutora Cláudia falou muito bem, a doutora Adriana, a gente tem a Convenção da ONU, que veio depois da Constituição, mas a Constituição por si só já segurava o meu filho na escola regular, né? Então eu já sabia disso, mas como mãe, a Bárbara, eu não consegui. Por quê? Porque o meu filho não falava, ainda não fala, meu filho ainda não mastiga, meu filho precisava de ajuda para ir ao banheiro, para tudo, para qualquer coisa. Então eu não tive coragem de deixar o meu filho numa escola regular por uma imposição legal. Um ambiente que eu sabia que não estavam preparados e que não o queriam lá. E aí eu peço, por gentileza, não entendam essa minha fala como uma exclusão. Não. Eu milito, quando eu dou aula, curso sobre inclusão, eu sou muito clara. Eu falo agora, eu prego a inclusão, só que eu ainda não, Bárbara, mãe, ainda não conseguiu, porque são situações distintas. Né? Entendo exatamente isso. Qualquer mãe de qualquer filho com deficiência, sem deficiência, não vai colocar o filho no lugar que sabe que não gostam dele e que podem maltratá-lo. É só isso. Exatamente. Porque exatamente. Eu só saberia que... Nós pegamos uma fase que mudou muito de lá para cá. Seu filho com 19, o meu com 17, passei exatamente pela mesma coisa. E eu lutei, sendo juíza na época, lutei contra a escola. Todos os dias ele ficou até terminar, chegar ao CA. Mas era uma briga com as donas da escola. Eu brigava com elas. Eles depositavam meu filho na sala com um caixotinho de dinossauros, que ele adorava dinossauros, enquanto as crianças iam pro pátio brincar, porque meu filho era diferente. E eu chegava e fazia incertas na escola. Quase que eu matei a professora. Eu te entendo. Leva Keila. Mas não vou nem falar que a justiça divina é muito melhor, né? Então, não bati na mulher, não peguei nada, mas foi muito melhor. Deus é pai. Mas acabei insistindo até terminar, até ele se formar no CA. Não, eu acho isso maravilhoso. Mas isso é uma me dava um deficiência trabalho minha. Sim, que é tinha uma mediadora, tinha uma psicóloga que ia lá e eu dando incertas. Porque eu achava que eles têm que aprender. E de fato, sim, com esse meu esforço, ajudou, porque logo em seguida, impressionante, que eram 3 mulheres, então elas foram mudando a cabeça. Que eram 3 pedagogas, eu batendo em cima delas. Elas tinham que mudar. Aí o que acontece? Ali quando o Enzo estava saindo, aí eu olho para 2 meninos gêmeos no berçário. Aí o berçário era subir uma escadinha, aí um menino gêmeo, um dos gêmeos, estava lambendo a parede. E não parava de lamber a parede, eu fiquei, ué, por que ele lambe a parede? Aí fui chegar perto. Ele era autista, com certeza absoluta. E ele, quem me levava buscava era a avó. Né? Aí eu falei com a avó, falei,
como é que é? Aí comecei a explicar e a mãe depois veio falar comigo e levaram para o médico, mesmo neurologista do Enzo, e ele era, os gêmeos eram autistas. Aquela escola, a partir do berçário, começou a aceitar e incluir. Pois é, foi depois dessa luta. Então é uma luta que a gente faz, não é, como você falou, não é para os nossos filhos, é para todo mundo que vem depois. E olha só, se você olhar dos 2 anos do seu filho para hoje, como mudou? Mudou muito. A luta da Keila, a sua luta. Eu e a Keila, nós temos uma amiga que é... Então você nunca deixou de lutar por inclusão. Não. Ao contrário. Você não podia deixar seu filho num lugar que você sabia que poderiam maltratá-lo. Você não ia poder prender todo mundo, bater todo mundo. Mas doutora, infelizmente, para minha surpresa, eu até vou contar um caso, eu não vou citar nomes aqui, mas eu faço parte de um grupo de autismo em São Gonçalo e tem alguém do grupo aqui, porque eu já vi foto minha no grupo. Então, você vai saber. Essa semana, uma mãe desse grupo relatou um problema que teve com o filho na escola. E aí falando, inclusive, que o menino estava chegando em casa e falando assim, maluco. Ela falou assim, ninguém aqui chama isso. Enfim, aí o menino parece que tem um autismo leve, aí contou que a professora puxava pela blusa do colégio, botava ele sentado, não sei o quê. E por fim teve um dia e a mãe tentando, né? E aí teve um dia, acho que foi essa semana ainda, ela chegou lá e o menino quietinho assim na sala, e quando a mãe chegou, pegou a mochila, saiu correndo, abraçou a mãe e começou a chorar, nem falou com a professora, e ela foi investigar, estava dentro. Para minha surpresa, qual era o colégio? O mesmo colégio que eu tive problema com o Lucas quando ele era pequeno. Eu falei assim, nossa, eu tive problema com esse colégio. Não aprende, né? Não é coincidência, então não é uma escola legal. Mas, volto a dizer, não me entendam como estudante, eu só como mãe, eu não... Sim, é recalcitrante, porque esse foi o que eu soube. Provavelmente outros aconteceram, né? E aí, voltando a estudar, nesse momento, eu tirei o Lucas dessa escola, né? E coloquei o meu filho aluno de uma escola especial. Essa semana, inclusive, eu até cheguei a comentar com o meu marido, porque eu moro num município onde criou um centro de referência municipal para pessoa com autismo. E aí eu fui lá fazer a inscrição, por sinal, na rua da minha casa. Eu falei assim, nossa, meu filho anda quilômetros todo dia, eu falei assim, São Gonçalo. E aí, um dos critérios, aí nesse mesmo grupo também, aí eu li que não foi no grupo não, foi num outro grupo. Aí uma mãe falando que estava muito triste porque tinha ido fazer a inscrição para o sorteio lá para o filho e a filha ela não pôde inscrever a filha porque a filha não estava matriculada na escola. E aí a filha era pequena, né? Ela estava até falando assim, mas é só depois de 4 anos. E isso me levou a refletir. Porque outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que o autismo, ele não some quando cresce, né? Que as pessoas têm mania de falar assim, criança. Porque a criança com autismo ainda vai, aqueles comportamentos inapropriados, ok, né? É bonitinho. Um empurrão de uma pessoa, de uma criança com autismo, se meu filho me empurrar e eu não estiver esperando, eu vou longe. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que o autismo, infelizmente, ainda não tem cura, e ele permanece, vai ser um adulto, um idoso com autismo. Então, nessa seara, como eu estou nesse momento de autista adulto, né? O Lucas tem 19, está caminhando para 20 anos agora em agosto. Eu pensei assim, nossa, as pessoas com autismo mais severo, que são aquelas que, além de adultas, ninguém quer cuidar, né? Vão ficar desassistidas, não vão ter nem a oportunidade de concorrer. Por quê? Para elas estarem matriculadas, por exemplo, se o Lucas fosse da rede pública, ele, com essa idade, ele teria que ir para o EJA. EJA, eu não sei se sempre, mas normalmente, é à noite. Meu filho vai estudar à noite, sem a menor condição, sem profissional preparado, capacitado. E aí, eu não estou colocando a culpa nos professores.
eu culpabilizo o Estado que não proporciona educação continuada para os professores, porque isso consta também na Convenção da ONU. É uma responsabilidade do Estado arcar com as despesas de educação no âmbito da inclusão para os profissionais. E eu tenho a possibilidade de dar aulas para mediadoras, e na maioria das vezes são elas que pagam. Elas estão ali porque estão tirando do bolso dela. E aí eu falo, não, vocês pedem. Você sabe que o não é onde eu trabalho? As pessoas falam assim, pede, o não é certo, o negócio é trabalhar o sim. Aí, às vezes a pessoa fala assim, eu posso ajuizar tal ação? Eu falo assim, pede para ver o que dá. Pedir, você pode pedir o que quiser. Se vai ter uma outra história. Eu falei assim, vocês têm que começar a provocar o órgão de vocês para que eles custeiem isso, né? E aí eu estou retirando a culpa dos professores, porque eu não sei se tem professor aqui, mas os professores falam assim, não, agora vocês têm que. E aí é uma inclusão que, na verdade, é a verdadeira exclusão, né? A pessoa com deficiência, e aí eu estou trazendo para as pessoas com a deficiência mais severa, porque as que têm condição de ficar sentado numa sala de aula, acompanhar com mediador, e lembrando bem, mediador é outra questão, porque eu acho que é uma profissão que precisa ser regulamentada, essa profissão infelizmente não existe, né? Precisa ser criada. Mediador é diferente de cuidador, né? O professor da sala, como foi dito aqui para alguém, é o professor do aluno, não é o mediador. O mediador está só para traduzir como intérprete em Libras. Infelizmente, até mesmo para os alunos surdos, os professores falam assim para o intérprete, olha, o seu aluno. Aí eu tive uma aluna que era intérprete, ela falou assim, não é meu aluno, não. Eu só estou interpretando, ele é seu aluno. Então, não é transferir a responsabilidade. Então, eu penso que a culpa não é dos professores. Os senhores receberam essa função, que nem estudaram como deveriam na faculdade, né? Porque quando muito é um semestre. Como que uma pessoa aprende um semestre todas as deficiências, as minúcias, adaptação curricular? Isso não existe, né? E, infelizmente, o Estado ainda não proporciona capacitação para isso. Então, eu acho que essa é uma outra seara que a gente precisa caminhar, precisa evoluir, para que pessoas com autismo severo sejam absorvidas. E aí a escola seja ressignificada, seja reconstruída, né? E a gente absorva o conceito novo, que foi considerado novo na época, né, da Convenção da ONU, que a deficiência não é da pessoa com deficiência, a deficiência é da sociedade, né? Não é esse ônus é da gente, é a gente que não cria, como a doutora Flávia muito bem colocou. Por exemplo, se tivesse uma pessoa surda aqui, estaria em maus lençóis, né? Mas o que a impede de estar aqui, né? Como a doutora Flávia também muito bem colocou, a questão de, primeiro a gente fala, eu não fiz porque a doutora já tinha feito, e eu percebi que aqui não tem isso. A gente primeiro fala fora do microfone para as pessoas terem a noção espacial de onde está falando, né? Então são minúcias que precisam ser propagadas, né? Assim como a gente não pode falar autismo é um transtorno, são autismos. Não existe receita de bolo. Então, o que a gente precisa é de investimento, coisa que, infelizmente, e além de investimento em determinados momentos também, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Porque deficiência, quando a pessoa, às vezes a pessoa nasce com uma deficiência, mas ninguém está livre dela. As pessoas têm a ideia de que a acessibilidade é só para quem tem deficiência, e não é. Às vezes, tem um estudo, foi até a doutora Maria Isabel, que ela escreveu um artigo na época daquele incêndio da Boate Kiss. E foi chegada à conclusão que se houvesse adaptação
de acessibilidade, o escoamento seria muito mais fácil. Em uma oportunidade, eu tive o privilégio de fazer um evento lá na OAB sobre segurança pública e pessoa com deficiência, que esse foi o tema da minha pós-graduação, né? Que aí eu falei sobre segurança pública e pessoa surda, porque é um outro norte também. Porque, por exemplo, como é que um surdo vai ligar para um 90? Né? Recentemente, a gente recebeu uma denúncia lá de uma pessoa que estava sofrendo violência doméstica, chegou à delegacia e não teve como fazer o registro, ela era surda. Né? Não tem, então isso já é uma outra questão. Então, a gente precisa pensar em acessibilidade, porque a gente pode engravidar, né? Então, é muito melhor andar de elevador. Eu quero ficar velhinha, então a rampa vai me facilitar. Mas eu estava falando do evento de segurança pública. O Corpo de Bombeiros já chegou à conclusão de que rampas escoam melhor do que escadas. E rampa permite acessibilidade para todo mundo. Então a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e falar assim, não, eu não tenho nada, eu estou bonzinho. Mas a gente não nasceu com nada, mas Deus me proteja. Mas quem impede de eu sair e falecer atropelada virar cadeirante? Eu quero envelhecer. Eu vou ter a mobilidade mais comprometida, né? Já estive grávida e vi o sufoco que era subir escada. Então, acessibilidade é para todo mundo. Para todo mundo. É isso que a gente precisa entender. Não é pontual. A gente precisa abrir a nossa cabeça, que é para todos. E aí, aproveito aqui a deixa para falar de um livro bem bacana da Cláudia Werneck, que é chamado Quem Cabe no Seu Todos. E aí ela grifa... E ela grifa todos, tudo em letra maiúscula, que é para refletir todo mundo mesmo. E ela dá uns exemplos bem bacanas. Ela fala assim, todo mundo pode ir à praia? Pode, né? De graça. Não sei. Não, mas se for em condição digna, não é todo mundo que vai à praia. Como é que um cadeirante vai à praia dignamente? Né? Atualmente até tem uns movimentos pontuais, né? Tem uns projetos pontuais. Mas a gente tem uma praia com esteira? Continuamente? Não tem. Então, uma pessoa com dignidade... Cadeira anfíbia? Não tem. Parquinho. Qualquer criança pode... Toda criança pode ir a parquinho. Pode mesmo. Como é que um cadeirante vai usar a cadeira de balanço? Né? A gente precisa de parques adaptados. Então, ela grifa tudo em letra maiúscula. E eu utilizo isso nas minhas apresentações, né? Para a gente começar a refletir. Quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo. É todo mundo. Não é um todo mundo da boca para fora. E aí, voltando a falar de inclusão e autismo adulto. Semana passada e essa semana foram as notícias bombásticas. Eu tenho uma amiga que também tem um filho de 19 anos e que ela estava contentíssima porque o filho dela estava estudando numa universidade também autista severo. Bem severo mesmo, mas está bem mais calmo, né? Porque aí com o tempo, eu acho... tem gente que vai pelo caminho da dieta, associada à medicação, né? É um espectro de tratamentos, né? Assim, tem de tudo. E aí, cada um na sua seara, não vou entrar aqui nesse mérito. Eu sei que o filho dela tá bem legal, também num momento bacana, e ela colocou o filho num curso de inclusão numa universidade. E o menino tá todo feliz, eu vi, o garoto fica assim, aí fica falando o nome da faculdade, né? E aí, no domingo, eu acordei com uma mensagem dela, ela destruída. Destruída, porque o filho dela foi convidado a se retirar do curso dentro dessa universidade. Um dos motivos, pasmem, o filho dela tinha passado a mão na professora. O filho dela tem 19 anos, ainda não fala também, ele fala coisas pontuais, mas o lado intelectual dele é bastante comprometido e é uma pessoa que não tem... Eu acho que, de repente, ele pode até ter esbarrado a mão, mas não com o intuito sexual. Não,
Mas me permita concluir. Isso só aconteceu também porque... E ela veio falar comigo, Kátia, olha que ele está com a parte sexual se desenvolvendo. Que ele está com mania de esbarrar, eu não sei. Ela sabia exatamente como fazer. A professora tinha que saber como fazer. Porque é lógico que isso vai ocorrer. Sim, mas às vezes... Já falamos sobre... Não foi exatamente... Gente, 19 anos. Sim, não, São os hormônios, é isso aí. Mas... Vamos lembrar, né? Não, mas a sexualidade em determinados momentos é tardia. Por exemplo, no meu filho ainda não aconteceu. E isso é verificado com marcadores de exame de sangue. E o caso desse menino é a mesma situação. O do meu filho tem 19 anos, você olha para ele, parece que tem 16. E esses marcadores, com certeza, não culpa. E essa situação, segundo a professora, aconteceu exatamente quando a enfermeira, porque ele ainda assistia a aula com uma enfermeira dele. E a mãe falou assim, não, eu fico junto, porque a gente fica naquele afã, né? Alguém aqui falou acho que foi a Keila que falou de perder, medo de perder a mediadora. Que a gente fica. Até hoje, tem responsáveis que pagam os mediadores dos filhos. Mas aí não paga, insistem. Tem muitos que insistem, por quê? Porque a escola coloca qualquer pessoa para mediar. Então, os pais... E aí você começa a ver várias aberrações. Por exemplo, eu tive um evento em abril, onde eu vi uma pessoa responsável por uma universidade, que aí ela tem... Tá. E aí que ela está com autistas na universidade, que é bem bacana, né? A gente vê, até porque a acessibilidade, a continuidade dos estudos é até onde a pessoa for. Se a pessoa fizer pós-doutorado, tá lá apoiada. Entendeu? E aí ela estava falando que a faculdade ia quebrar porque tem que pagar mediador para todo mundo. Aí a pessoa falou assim, não, mas poxa, provisiona para o ano que vem, né? E aí rateia, não sei o quê. Ela falou assim, não, mas não tem como. Aí a pessoa falou assim, um advogado falou assim, não, mas faz um contrato, você, a universidade e o pai, falando que o pai quer pagar. Eu falei assim, caramba, não pode. Entendeu? Mas a gente acha que é um favor a escola aceitar o nosso filho e a gente se dispõe a isso. É uma fragilidade. A gente é a parte hipossuficiente da relação. A gente é vulnerável demais. E aí, encerrando a minha fala, eu gostaria, eu não acredito que alguns aqui sejam alunos de direito, estou aqui tendo esse privilégio. Keila, depois tira uma foto minha, assim. Esse desembargador. Ele está aqui. Tirou. Não, ela não tirou, foi pedido para tirar. Aí a gente está trabalhando nesse sentido, entendeu? Mas foi pedido para o menino parar de ir. E outra justificativa, além disso, falou que ele comia fruta. Ele comia fruta na escola antes do horário. Aí essa minha falou assim, mas ele está numa escola para ensinar, né? Por isso que ele está nesse curso da universidade, para vocês ensinarem isso a ele. E falou que ele não sabia esperar. Ele tem autismo severo. Então, e é um curso de inclusão. Não, eu estou aqui abismada. É um curso de inclusão. Como assim? Como são os outros alunos dessa turma? Depois eu mostro até o texto. Essa mãe fez um texto, assim, porque a mãe é jornalista, então arrasa na escrita, né? E ela fez um texto maravilhoso. Depois eu disponibilizo. Eu falei com ela, falei assim, fulano, eu posso ler o seu texto lá? Não sei o que. Ela, pode. Só que eu não trouxe impresso. Então eu gostaria aqui de deixar o recado de que, a mensagem de que eu ainda espero, do fundo do meu coração, colocar o meu filho numa escola regular. Meu filho, graças a Deus, é muito bem assistido. Meu filho estuda alguém que falou o nome, coisa boa a gente tem que divulgar, né? Então, meu filho estuda na Escola Especial Crescer, fica em Piratininga, Niterói. É uma escola incrível. Sim. É uma escola incrível, faz um trabalho de inclusão. Eles vão na contramão, eles vão a escolas. Desculpa. Olha, então, muito obrigada pela paciência. Eu espero ter lançado uma semente. Obrigada.